Paz do Senhor para os irmãos. Tudo bem com vocês? Então, Ezequiel 47. Depois me fez voltar à entrada da casa, e eis que saía umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. As águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corria umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na sua mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos, ou tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deveriam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Esse é um texto pertinente. Ezequiel, ele está vivendo um momento onde ele consegue visualizar Deus agindo numa vibe diferente, que seria a vibe da purificação. É tanto que a epígrafe do texto, torrente das águas purificadoras. Israel estava vivendo um cativeiro, e Deus usa Ezequiel como um grande profeta, embora na lógica Ezequiel não era profeta, era sacerdote. Ele se tornou um profeta por causa da emergência ali do cativeiro. E 3 profetas surgiram nesse cenário, né? O profeta Ezequiel, o profeta Jeremias e o profeta Daniel. E as experiências reportadas por Ezequiel são extraordinárias. Teve delas que a Bíblia diz que Deus catou Ezequiel pelos cabelos. Imagina Deus segurar um homem pelos cabelos e voar da Babilônia até Jerusalém. Ele disse: eu voei entre a terra e o céu, o anjo do Senhor agarrando Ezequiel pelos cabelos. Aqui Ezequiel é porque a visão era um terrível, porque o templo no cativeiro babilônico ele foi derribado, né? E estas águas saradoras eram águas que levaria o profeta a acreditar nas providências de Deus, assim como Jeremias. Jeremias vê todo mundo indo para o cativeiro, e Deus falou: vai lá e compra o campo do teu parente lá, manda selar as escrituras e guarda.
Deus está dizendo para Jeremias, isso significa que eu vou trazer vocês de volta para a terra de vocês. Então tem uma visão de Deus. E Deus está mostrando aos profetas. E aqui nós vimos Ezequiel, talvez o povo tivesse desistido de fato de andar com Deus, de pisar as terras onde estava o templo. Ele diz que o anjo leva ele pela porta de fora, a porta que olhava para o oriente, que saía do altar, com as águas, e corria. Então o anjo ele tem um cordel, uma fita métrica, uma trena na mão, para medir 1000 côvados. 1000 côvados aqui, na nossa metragem, seria em torno de aproximadamente 500 metros. O côvado é isso aqui, ó. Que é um palmo, né? E o côvado. Isso é o côvado. Então, quando ele está fazendo essa medida, aí o anjo está dizendo, entra, e ele entra para andar, e eram águas que dava pelos tornozelos, ou artelhos. Quando ele está saindo, que ele está entrando na água, você entrar com a água cobrindo só os pés, dá até para correr, né? Ao correr, você vai bater os pés, as águas vão espirrar e a pessoa vai achar interessante aquilo ali. Mas aí, só que o anjo, quando ele percorre os 500 metros, o anjo está lá na frente já, outros 500 metros que ele havia medido, e ele entra e as águas já dão no joelho. Às vezes, quando a gente começa uma jornada, a gente começa animado, com força para correr. Mas tenta correr com a água nos joelhos para você ver uma coisa. É quando talvez a maturidade já chegou, é quando você entende que a razão é mais importante do que a emoção. É quando, quem sabe, você agora já não precisa mais alguém chamar você para orar, você mesmo se ajoelha sozinho. É o momento em que essa maturidade ela chegou. Só que quando ele está andando com água no joelho, o anjo já tem medido para ele outros 500 metros. E ele entra, ele tem água nos lombos. Quando você tem água nos tornozelos, você tem desempenho, mas você está totalmente exposto, né? Dos pés para cima, qualquer um, aonde jogar pedra acerta em você. É quando talvez você ainda se incomoda com a palavra que alguém falou contra você. É quando você não suporta ouvir que alguém falou mal de você. Porque você está totalmente exposto, você só tem os pés na água. E quem está com a água no joelho, ele compromete um pouco o desempenho, mas também ele protege do joelho para baixo. Já vai diminuindo a chance de alguém alvejar você. Quando o anjo mede a terceira medida, que ele entra com água nos lombos, isso quer dizer que ele está a metade protegido. Ele não consegue andar tão rápido, mas também ele tem um pouco mais de maturidade. Diminuiu a mobilidade, mas aumentou a capacidade de resistência, de proteção. Nisso o anjo já está a outros 500 metros e a Bíblia diz que era um ribeiro. E em nenhum momento Deus mandou ele atravessar o rio. Ele mandou ele entrar na água. Era só para entrar. E aí quando ele entra, que ele é um ribeiro que tinha que atravessar nadando, agora ele se mergulha na presença de quem ele deveria estar protegido, que é a presença de Deus, onde ele está 100% protegido. Diz que um certo pastor ia consagrar os obreiros a presbíteros. Ele então bota eles no rio e fala assim, olha, dá uma peneira de arame para cada um deles.
e fala para eles: vocês só vão poder ser consagrados a hora que vocês mantiverem essas peneiras cheias d'água. O que você iria fazer com essas peneiras? Água não se da peneira. Pois é. Imagina a visão de uma pessoa. Aí eles pelejaram pela manhã quase toda e o pastor chegou. E aí, irmãos, conseguiram? Ele disse: não, isso é tão simples. É tão simples isto. Mas o que tem que fazer? Ele disse: mergulha a peneira. Quando mergulhou, ele falou assim: mantenha a peneira mergulhada. O que Deus quer de nós é a gente estar no rio, na presença, cheios da presença dele. É mantermos na presença dele, buscando a face dele, andando com ele, apesar de qualquer coisa, independentemente do que estiver acontecendo. O que importa é andar com ele. Talvez nós não vamos correr tanto quanto quem está com os pés, apenas os pés na água, mas certamente vamos ter condição de continuar com ele e protegidos por ele, guardados por ele, direcionados por ele, conduzidos por ele. Quem tem certeza disso não abre mão de estar aonde Deus está. A melhor coisa que a gente faz na trajetória da nossa caminhada com Deus é mantermos em sua presença, é buscarmos a presença dele, é não abrirmos mão do privilégio que é estar na presença dele. Deus é sempre maravilhoso e vale sempre a pena estar à disposição dos céus. Quantas vezes os problemas aparecem, não é Deus dizendo que não está conosco, é Deus dizendo assim: eu estou aumentando a tua resistência. Eu estou aumentando a tua capacidade de resistência. Tiago, que foi Paulo, ele disse que Deus jamais nos dará uma prova acima do que podemos. Quando Deus permite que sejamos provados, ele dá também na prova a condição de vencer. Isso quer dizer que Deus mede nossa capacidade de resistência antes de nos dar uma aprovação. A presença dele é a garantia de uma vida bem-sucedida, apesar de qualquer coisa. Às vezes, Deus permite a gente passar alguns perrengues na vida para mostrar para a gente que, apesar da dor, do problema, da dificuldade, ele está com a gente. E que vai dar tudo certo. Finalmente vai dar tudo certo. Ele quer que a gente confie. Confiar é acreditar que, apesar de tudo estar indicando que vai dar errado, você crê que vai dar certo. Não tem problema. Deus está no comando, Deus está no controle, Deus está nos abençoando e, apesar de tudo, é Ele que nos conduz. Paulo, em uma das suas defesas, quando ele foi ser julgado, ele esperava uma multidão de irmãos ali para dar apoio, dar suporte para ele, e ninguém apareceu. Nenhuma pessoa. E ele fala assim que se sentiu sozinho, mas que Deus havia livrado da boca do leão. Glória a Deus. Então Deus sempre está com o seu povo, dando proteção.
Às vezes tem hora que as coisas estão difíceis, ainda apresenta um para dar um prejuízo, para dar um calote em você. E aí você fica imaginando, meu Deus, o que está acontecendo? Aí Deus disse assim, confia, eu vou guardar você. Eu vou abençoar você. Você vai sair dessa e vai sair glorificando. Quanto maior é a prova, quanto mais bem elaborada é a prova, e você consegue ter nota nesta prova, isso quer dizer que você está crescendo. Isso quer dizer que, porque quando uma pessoa passa na prova, ela só muda de posição ao ser aprovado. Isso é muito claro. Então as provas, elas existem exatamente para apurar se nós estamos ou não aptos para o reino de Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Ser apto para o reino de Deus é pegar no arado e seguir olhando para frente. Continuar caminhando. Seguir andando. Então, talvez está na hora de nós analisarmos melhor o que é de fato servir a Jesus. Nesta época em que a igreja está muito susceptível à crítica, onde ela se subjuga a ser analisada por pessoas que nem entendem de fato o que é ser uma igreja, talvez por causa de um comportamento equivocado, uma postura equivocada, e a igreja está sendo julgada, ridicularizada, punida, talvez por comportamento de certos cristãos que não estão tendo uma postura a contento dos céus. E isso tem levado pessoas a vivenciar críticas, vitupério, até exposto a igreja crítica ao vitupério, à zombaria, talvez por causa de mau testemunhos de alguns. Mas que para ser igreja, a gente precisa ser uma igreja biblicamente correta. Não é tecnicamente correta, é biblicamente correta. Uma igreja que atende os anseios do céu, as expectativas de Deus. Que ao olhar para a igreja, Deus possa dar um like para a igreja, dar um joinha para a igreja. Porque quantas vezes a igreja está se comportando numa vibe de dislike. Então nós precisamos maximizar cada dia a nossa postura em relação ao agradar a Deus. Uma coisa é nós estarmos satisfeitos, a outra coisa, bem diferente, é Deus estar satisfeito. Deus não está chamando a gente para atravessar o rio, mas para nos manter submergido nessa presença gloriosa, onde nós possamos ter, desfrutar, usufruir, ser quem Deus quer que sejamos e não quem nós queremos ser. Está na hora da igreja ter uma postura melhor, viver de uma maneira mais convincente. E desde quando o Senhor Jesus veio, muita coisa foi contrariada, porque as pessoas estavam satisfeitas com o que elas falavam de si mesmas.
Jesus ele chega e diz assim: não fale de você, deixe que sua vida fale de você. Em outras palavras, é dizer, não vivas pregando, pregues vivendo. Tenha uma postura digna, merecedora da aprovação dos céus. E o Senhor Jesus, ele, quando esteve aqui na terra, ele falou uma coisa interessante, ele falou várias, mas eu quero citar uma delas. Quando ele foi falar de João Batista, ele pergunta: o que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Se o vento levanta um papelão, um papel, uma cana, ninguém vai correr atrás para buscar isso. Aí ele disse assim: não, ninguém vai atrás de uma cana. Ele disse: então, mas então foste ver o quê? Um homem bem vestido? Também ninguém vai bem vestido para o deserto. Ele disse que um homem bem vestido se encontra nos passos reais. Aí disse: mas então, que foste ver? Um profeta? Aí Jesus disse: eu vos digo, mais do que um profeta. Porque dos nascidos de mulher, não teve nenhum que se equiparasse com João Batista. Então, a visão, olha que ele está falando algo, mas quem era João Batista? Alguém chega, sabe que crente futriqueiro, fofoqueiro, fuxiqueiro, desculpa, vocês fazem dar hater isso aqui. Não é coisa nova. Quando Jesus começou seu ministério, que começou a batizar, alguém chega para João e fala assim: ó, aquele Jesus que foi você quem batizou, está batizando mais gente do que você. O que João falou? Importa que ele cresça e que eu diminua. Eu estou aqui para fazê-lo grande, eu estou aqui para glorificá-lo, eu estou aqui para... E nós não estamos nem falando de João Batista, é a nossa vibe agora, é a nossa vez agora. Quem tem que glorificá-lo somos nós. Aleluia. Quem tem que exaltá-lo somos nós. Independente do que as pessoas pensam, acham, falam, comentam, nós precisamos glorificá-lo. Que Deus digne nos abençoar nesta noite de uma maneira poderosa, mas que nós sejamos capazes de reproduzir o caráter de Cristo numa medida que o glorifica, numa medida que o exalta. O nome de Deus, ele precisa ser glorificado pela maneira como nós vivemos. A vida que vivemos, ela precisa reportar glória, louvor, adoração e culto a Jesus. Alguém precisa olhar, a Bíblia diz lá no Mateus capítulo 5, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Quando a nossa luz brilhar, o nome do Senhor vai ser glorificado. Está na hora da gente permitir um brilho mais forte, mais claro, mais contundente na pessoa de Cristo Jesus. É hora da igreja ser melhor. Está na hora da gente buscar viver o que Deus quer que vivamos e não o que nós queremos viver. A presença de Deus sempre, ela há de nortear, ela há de dar direções, servir como romaneio, um norteador para a nossa trajetória. E se nós fazemos isso e nos comportamos assim, é óbvio que Deus vai nos abençoar, que Deus vai nos conduzir, que Deus em Cristo nesta noite possa nos abençoar numa medida poderosa. Eu gostaria de encerrar esse momento com uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, eu sei que esta mensagem vai chegar a muitas pessoas. E eu quero que o Senhor Deus abençoe de uma maneira especial, extraordinária,
No nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém.